Olá pessoal, tudo bom? Então vamos fazer um vídeo mais light hoje, porque o mercado não está pensando em ser light não, hein? É dele pressão, né? Pode ser que teremos hoje uma abertura maior ainda da curva de juros e mais taxa, não? Bom, esse artigo aqui saiu uma semana atrás, um pouquinho mais, muito interessante, tá? 3 ETFs de renda fixa para comprar agora, segundo a Guide e a Genial. Muito boa matéria, meus parabéns aí ao site Seu Dinheiro e a Júlia Wiltgen, que mandaram bem na matéria. E, bom, a primeira coisa aqui que eu quero destacar para vocês é isso aqui, ó. Quais são os ETFs, tá? Então, nós temos cadê aqui? É o do Itaú, né? A Guide Genial recomendaram a compra do Itenal, do Itaú, IMA B5P2, que é o B5P211. Tá. Então, que fundo é esse? Ele investe exatamente nisso aqui, nas NTNBs até 5 anos, tá? E o P2 é que ele é mais. O peso maior está nos títulos de prazo mais curto, tá? Títulos de prazo mais curto até 2 anos. Ele tem títulos até 5, mas o peso maior está nos títulos de até 2 anos, tá? Taxa de administração 0,20, igual a da B3, né? E aí, o que que diz aqui? O lucro do imposto de renda sempre é 15%, né? O IR é sempre 15% sobre o lucro. Então, independentemente do prazo, tá? Muito bem. Aí eles falam de desse outro título aqui, desse outro ETF, ele tem NS11, que seriam IPCAs de 0 a 4 anos, tá? Depois nós vamos olhar isso aqui no mais retorno e nós vamos tentar prever um possível andamento no longo prazo desse ETF que parece que é novo, né? Pelo menos eu não conhecia. E tendo uma diferença somente de 1 ano para o IMA B5P2, sendo que o IMA B5 já é focado em ativos de até 2 anos, e NTNBs até 2 anos, seria, por exemplo, IPCA 25 e 26, tá? Que tem nos leilões, tem no mercado secundário. Então, não parece ter uma grande diferença, tá? Esse seria o primeiro ponto, tá? Bom, e aí o terceiro ETF sugerido é o LFTS11, pessoal. Por acaso, é aquele mesmo ETF que deu problema quando que a gente até abordou na ocasião aqui no canal. A XP foi a corretora que levantou o problema e a alíquota de imposto de renda, e está aqui na matéria, por isso eu parabenizo a matéria, porque está aqui, ó, o, o LFTS11, que é o ETF de Tesouro Selic, vamos combinar, né? É uma coisa meio sem sentido. Também tem taxa de administração de 0,19% ao ano, mas a alíquota de imposto de renda é de 25% em qualquer prazo. Para aí, para aí. Por que recomendar isso se eu vou no Tesouro Direto e a minha taxa de imposto de renda é de 22,5% se eu ficar até 6 meses? A alíquota mais alta é 22,5%. E esse aqui é 25% em qualquer prazo. Ou seja, ele sempre vai perder para o Tesouro Direto. Sempre. Porque ele já parte de uma alíquota de IR mais alta. Não faz sentido, pessoal. Não faz o menor sentido, tá? Essa recomendação aqui, ela é deletéria pro patrimônio dos investidores. É uma recomendação deletéria, infelizmente. Que bom que a matéria já deixou aqui no próprio parágrafo para eu não precisar ter que pesquisar em outra fonte para mostrar isso para vocês. Eu apenas posso mencionar
que houve a polêmica que a gente abordou bastante aqui no canal e infelizmente a decisão recaiu, ficou um tempo, né, sob júdice, digamos assim, e a decisão recaiu no lado pior para o investidor, infelizmente, né? É uma tristeza, mas esse ETF perdeu completamente o sentido e não faz o menor sentido recomendar um ativo deletério para o patrimônio dos investidores, tá? Então, isso aí a gente já corta aqui. E aí, confesso que eu fiquei um pouco desgostoso de ver que esse ETF de Tesouro Selic, que teve esse problema grave, é da mesma gestora que inventou, digamos assim, esse NTNS 11, ó. É da mesma, ó, é Investo Teva, ó. É a mesma, tá? Isso aí já me deixou, já foi um balde de água fria, assim, né? Porque ah, não quero dizer nada, mas será que não vai surgir uma encrenca daqui a pouco no NTNS 11? Gato escaldado tem medo de água fria. É, cachorro que já foi mordido por cobra tem medo de salsicha, não é assim que se diz? Então, por isso, pessoal, tá? Bom, mas agora vamos ver o ETF do Itaú, que é o B5P211, aqui no comparador de ativos. Ele é um dos ETFs aí que ganham de tudo. Sabe aqueles ETFs de tesouro que ganham de tudo? O IMA B5 foi muito divulgado um tempo atrás. Tá aqui, ó, em verde escuro. Ó, tá aqui a linha, ó. Claro, em alguns momentos, quem é que incomodou ali? O dólar, né? Lá em 2015, 16, ali como vocês estão vendo, em 20, 21, 22, o dólar também, mas depois baixou, né? Ele é o ganha de tudo. Então, esse ETF, falando de ETF, vale a pena? Vale a pena. Vale a pena. Eu prefiro ter os ativos originais, tá? Eu prefiro ter aí os meus IPCAs curtos e tal, e ir reinvestindo. Mas isso é uma questão de preferência. Outra coisa que tem que ser dita é o seguinte: é que o ETF ele não alcança o índice, ele sempre perde um pouquinho para o índice, tá? Porque o índice não tem taxa de administração, não tem nada. Então sempre fica um gapzinho, o ETF rendendo menos do que o índice em si, tá? Isso é importante saber e ficar bem claro o motivo pelas taxas, tá? E as taxas são cumulativas ao longo do tempo. Outra questão que eu não coloco o ticker do ETF aqui no gráfico do mais retorno, por quê? Porque ele tem pouco tempo de história e o índice em si tem bastante mais tempo. Inclusive, esse gráfico ele foi cortado a partir de 2012 para poder entrar o IFIX, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, sendo que o IFIX é um, é um índice de retorno total, ou seja, ele pressupõe já o reinvestimento dos dividendos dos rendimentos recebidos. Então, olha ali, ó. E o IMAB 5P2 não ganha por pouco, não, ele ganha por uma diferença bastante grande, né? E olha o mais triste de tudo, pessoal, isso é triste, tá? 2012 para cá, 12 anos, quem comprou dólar, quem comprou papel pintado, né? Em última análise, é um pedaço de papel pintado, tá? Mas, olha só, por que essa palavra é tão forte, né? Porque, pô, índice Bovespa e o índice de fundos imobiliários são índices de ativos reais, né? De empresas que estão lá, de imóveis que estão lá, ou de, enfim, de dívidas que estão correndo juros, né? No caso dos fundos de papel, fundos imobiliários de papel. Então, assim, ó, o Ibov rendeu 143% do período e o IFIX rendeu 123%. E quem comprou papel pintado, ou seja, quem comprou cédulas de dólar, que é o que está aqui representado, ganhou desses dois investimentos. Isso é muito triste, tá? Então, pessoal, mas o IMA B5 ganhou de tudo. Ganhou de tudo, tá? Para quem ele perderia? Para quem ele perderia? Boa pergunta, tá? Nós vamos mostrar nas próximas telas. Bom, outra questão, pessoal, agora vamos voltar aqui, ó. Dá para replicar o IMA B5 com o Tesouro Direto? Não dá, pessoal. O IPCA 29,
ele responde parcialmente, porque ele não tem o peso nos 2 anos, ele é um ativo só, né. Os Educas Mais, apesar de começarem a pagar antes, começarem a pagar em 1, 2 anos, Educa 26 e Educa 27, eles não 1 ano e meio, 2 anos e meio, né, respectivamente, eles não acabam ali. Eles vão até 5 anos após o início do pagamento. Então, eles têm mais tempo, essa que é a verdade. Eles têm mais duration do que os títulos que estão no ETF, então não dá para replicar, tá? Somente o IPCA 29 isolado sozinho seria uma aproximação, tá? Bom, então o LFTS 11 está descartado, o B5P211 eu acho ok, mas eu prefiro ter os ativos, eu prefiro ter IPCA 29 a ter esse ETF, sim, tá? Por quê? Porque eu decido o que eu vou fazer lá no dia 15 de maio de 29 e, e eu gosto de ter títulos vencendo, pagando juros, indo, voltando e tal, porque isso me dá uma sensação de estar ativo, eu gosto disso. Eu gosto de uh, precisar olhar para o mercado e interpretar e entender o que está acontecendo. Eu gosto disso e eu acho que é um jeito legal de fazer sem você mexer na carteira. Você tem os ativos que vão vencendo, que vão pagando. E isso te motiva a estudar, te motiva a acompanhar, te motiva a se tornar um investidor com mais conhecimento no futuro, tá? Agora vendo aí, esse NTNS 11 que vai de 0 a 4 anos, eu confesso que eu não coloquei aqui no mais retorno, tá? Vamos ver se seria possível. Eu vou tirar o dólar, né? Porque o dólar não é um ativo, é uma moeda, é um papel pintado, né? Vamos ver se eu consigo colocar, se ele tem algum tempo, né? NTNS 11, que nome, hein? NTNS 11. Vamos ver o que aparece. Ó, apareceu. Ó, mas é a data de início, ó, junho de 23. Muito pouco tempo para comparar, né? Para ter qualquer, não digo conclusão, mas para ter qualquer direção, né? A gente sabe, por exemplo, a gente não pode concluir, claro, que o ETF, esse do Itaú, ou o índice IMAB5P2 vai sempre ganhar do Ibovespa e do IFIX e do dólar e do CDI. Eu não posso afirmar isso, mas eu posso afirmar que ele apresenta uma probabilidade bastante grande de estar muito perto, de estar sempre acompanhando esses outros índices, né? Ó, o NTNS, ó, ele tá, por enquanto, ele tá ali, ó, muito parecido, ó. Vejam, pela lógica, né? Um tem os ativos até 5 anos, que é o IMAB5, concentrado em 2, mas até 5. E o NTNS de 0 a 4 até 4, um ano a menos, ó. Rende muito parecido, porque as carteiras são muito parecidas, tá? Tá vendo ali? Então os dois andando muito juntos, mesmo nesse período extremamente curto, tá? Agora, pessoal, vamos lá. Fora essa questão aqui de ser dessa gestora que já deu uma bola fora com esse ETF de Tesouro Selic, né? Porque eles tinham, né, materiais de propaganda, inclusive mostrando que esse ETF de Tesouro Selic era algo revolucionário, que seria maravilhoso, enfim, e a regra do jogo mudou ao longo do jogo, né? Como tudo no Brasil. E aí a alíquota do imposto de renda passou de 15 para 25, assim, né? Praticamente em questão de alguns dias, tá? Fora essa questão. Uma carteira de Tesouro IPCA até 4 anos versus uma carteira de 5 anda muito parecido. Tá, ok. Mas quem que vai ganhar no longo prazo, pessoal? Vamos pensar aí um pouquinho. Ora, como é que eu ganho mais no Tesouro Direto? Não é com a marcação a mercado, não. É com o prazo. É com o acúmulo.
É com o tempo do juro composto acima da inflação, do juro real. Juro real no longo prazo. Isso é o que faz a diferença no Tesouro Direto. Então, se eu tenho ativos que são muito parecidos e um tem acúmulo de 5 anos e outro tem acúmulo até 4, em tese, no longo prazo, quem vai ganhar é o de 5 anos. Claro. E até, de certa maneira, é o que a gente percebe aqui, ó. Vamos retirar os outros, vamos deixar só. É que é pouco tempo, tá? Mas vamos deixar só os dois em questão aqui para vocês observarem esse ponto de vista. Vamos tirar o índice Bovespa e vamos tirar o IFIX. Aqui, ó. Então, o verdinho, ó, o NTNS 11 com alguns picos aqui que eu não saberia dizer por quê, tá? Pode ser por negociações na bolsa. Mas vejam que a linha verdinha, ó, tá sempre acima. Tá sempre acima. Sempre acumulando um pouco mais. Isso é por causa de taxa? Não, pessoal. Cadê aqui? Eu acho que não cita a taxa. 0,19, a taxa até é melhor, ó. 0,19 no NTNS. A taxa é melhor do que a taxa do ETF do Itaú, que é 0,20. Mas ele tem um ano a menos de acúmulo. Então, olha ali, ó, a diferença em um pouco mais de um ano dos dois correndo lado a lado já se faz notar. Né? Tem outro gráfico aqui para reforçar esse ponto de vista, pessoal. Aqui é um gráfico de longo prazo dos principais subíndices da Ambima no IMAB, né, derivados das NTNBs. Então, nós temos o IMAB 5P2, que é esse do Itaú, concentrado em 5 anos, que é um verde escuro que desapareceu aqui, porque o IMAB 5, que é verde claro, a linha se sobrepôs. Ficou em cima, tanto que se eu tirar o IMAB 5, que é o que eu vou fazer agora, vai ficar a linha verde escuro no lugar. Ai, meu Deus, saiu tudo. Bom, deixa eu acrescentar os outros. Bom, pessoal, eu não consegui fazer o que eu queria, então vocês vão ter que acreditar em mim. Mas dá para ver aqui ó, pelo número, ó. A linha verde clara e a linha verde escura são praticamente iguais ali no resultado da rentabilidade. Tá. E o que nós temos aqui? Nós temos, então, os índices IMAB divididos dos seus representantes. Então, nós temos o IMAB geral, que está ali naquela cor salmão, que é o primeiro. Nós temos o IMAB 5, em verde escuro, P2, concentrado em 2 anos. O IMAB 5 normal, verde claro, que são as NTNBs até 5 anos. E o IMAB 5+, que são as NTNBs com vencimento superior a 5 anos, ou seja, com acúmulo maior. E vamos lá, pessoal. Respeitando algumas oscilações de curto prazo, como a gente vê em alguns períodos aqui, por exemplo, 2016, a gente vê isso ali 2018, 19, a gente vê isso, tá? O que acontece? Respeitados esses momentos de maior oscilação de curto prazo, quem é que está ganhando? Quem é que está sempre acima? O IMAB 5+, o mais longo deles, que é o vencedor, que é o grande vencedor nesse longo prazo que nós temos aqui na tela, ó. 387% versus 371 do IMAB normal, que tem todos os tesouros IPCAs que o Tesouro já vendeu em leilões. O IMAB 5, que é até 5 anos, e o IMAB 5P2, que é 5 anos, mas mais concentrado em 2 anos. Tá? Então vejam que a diferença não é muito grande. Vai de 355% a 387% nesses 13, 14 anos aqui. Mas quem é que ganha? Quem tem mais tempo de acúmulo. Ou seja, o IMAB 5+, é o que ganhou de todo mundo. Por isso, por esse exato motivo, nós acreditamos que esse NTNS 11 vai perder para o IMAB 5P2 do Itaú. Vai perder no longo prazo. Por quê? Porque ele simplesmente tem ativos até 4 anos.
enquanto que o IMAB5P2 tem ativos até 5 anos. Então ele tem mais acúmulo. O IMAB5 do Itaú tem mais acúmulo. Logo, no longo prazo, ele vai desempenhar melhor, mas muito parecido, mas será melhor. Assim como o IMAB 5 é o que ganha de tudo de verdade. Não é o IMAB5, é o 5 Só que ele ganha oscilando. Sim, tem períodos em que ele perde, ó. Por quê? Porque aqui, período de crise, oscilação de curto prazo, período de crise forte. Aqui, período de crise também. Aqui foi a Panda. Olha como o IMAB5 caiu, né? Todos caíram juntos. Mas olha como ele caiu forte aqui e tal. Mas, no longo prazo, ele começa a tirar uma distância, tá? Então, por esse motivo, nós preferimos, não é recomendação, mas nós preferimos o ETF do Itaú, tá? Mas, como eu falei para vocês, né, pessoal, o que a gente prefere mesmo é ter o ativo em si, o ativo original. Aí eu vou dar um exemplo aqui que já acabou o título, que é o IPCA 24, mas tem que ser esse ativo. Por quê? Longo prazo. Porque eu consigo mostrar para vocês, no longo prazo, a gente consegue até ganhar desses índices maravilhosos utilizando um título do Tesouro. Olha aí, nós temos o IPCA principal 24 versus o CDI versus o IMAB5P2, que é o índice que o Itaú usa para fazer esse ETF, que é o índice que ele persegue. E olha ali quem é que está ganhando. Com bastante folga, ó, 445% versus 356 versus 258. Foi o Tesouro IPCA 24 que acabou nesse mês aí de agosto. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Mais uma vez, a matéria está excelente. Muito importante enfatizar esse detalhe do imposto de renda do LFTS 11, tá? Muito importante, porque não faz o menor sentido investir num ETF para pagar mais imposto de renda do que no próprio Tesouro, que a gente já paga bastante imposto de renda, não é mesmo? E, e entre esses ETFs, o do Itaú vai ganhar no longo prazo. Por quê? Porque ele tem período maior de acúmulo nos ativos que o compõem. Só por isso. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.